Dando sequência esta semana, aquilo que Deus tem colocado no meu coração como um tema, como um projeto, um propósito, uma direção, enfim, é Deus quem faz, é Ele quem orienta, é Ele quem direciona. Eu tenho dedicado nos últimos meses, talvez nesse segundo semestre, no finalzinho do semestre passado, a falar sobre a questão da vida cristã e a sua maturidade, o seu crescimento. O que eu tenho percebido com esta pandemia? Primeiro, que houve um afastamento gritante, né? Um afastamento, um isolamento das pessoas, obviamente, no primeiro momento. Mas lá atrás, eu me recordo, em fevereiro, março do ano passado, logo no início da pandemia, eu já percebi que nós enfrentaríamos dias difíceis e também disse lá atrás que, infelizmente, no final desta pandemia, que eu estou crendo se dará até o final deste ano, quando eu digo final, fim da pandemia, estou dizendo todas as pessoas vacinadas, pelo menos a maior parte delas imunizadas, a gente livre do uso de máscara, pelo menos em locais mais ventilados, abertos, enfim. Ou, pelo menos, que a máscara seja algo que você possa escolher, não é? Uma opção. E aí eu disse que muita gente ia chegar no fim dessa pandemia entendendo, ou aprendendo, ou vendo que não é necessário para ele, para a pessoa, o evangelho, a igreja, o corpo de Cristo. Por quê? Porque falta experiência. Falta uma experiência verdadeira de libertação, transformação. Que quem é cristão, ele congrega. Quem está ligado ao corpo, congrega. Quem está envolvido com o corpo de Cristo não vive em casa, não vive independente, não é uma pessoa que congrega no lar. Eu agora congrego com a minha família no lar. Nem célula não participa. Porque é assim, hoje já virou uma desculpa para as pessoas que não querem, não necessitam, não têm necessidade por causa da experiência, por causa da falta de experiência cristã verdadeira que liga os membros uns aos outros. Então, as pessoas hoje dizem, vou ficar em casa mesmo, é muito arriscado. Arrisca em todos os níveis, em todas as áreas, cada um com o seu interesse. Eu quero comprar alguma coisa, eu saio. Eu quero fazer uma consulta, um exame, eu saio. Eu quero ir a uma festa, a alguma celebração, eu me arrisco. É sempre assim. Mas quando é para ir à congregação, à célula, é cheio de dedos. Trabalhar, tem um monte de gente trabalhando. Trabalha no atendimento, trabalha no balcão, trabalha no comércio, trabalha... mas eu sou obrigado a trabalhar para viver? Ótimo. Os cristãos, eles não são obrigados, mas eles têm uma necessidade de congregar, porque eles estão ligados ao corpo, o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, não podemos viver separados. Bem, para aqueles que entendem o cristianismo como corpo de Cristo, como igreja começa no lar, claro, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, você e seu cônjuge já estão vivendo a igreja de Jesus no lar. Mas esta igreja, ela, biblicamente falando, ela congrega, ela se reúne, não só no lar, mas ela se reúne como corpo de Cristo. Pode até ser num local público, num espaço público, numa garagem, não importa o local na questão física, né, estrutural, mas ela agrega pessoas. Então, este agregar, este congregar, manifesta e traz a nós o poder de Deus, a glória dele. Bem, dito isto para você que pode congregar e, porventura, não está congregando, reavalie sua experiência cristã de relacionamento com o corpo de Cristo. E aí, Paulo, escrevendo aos irmãos que estão em Colossenses, eu tenho relido, a Bíblia a gente lê todos os dias, relê, não é verdade, pessoal? Eu espero que você faça isso, né? Ler a Bíblia, reler, estudar, meditar, acho que isso é
algo que todo filho de Deus, todo cristão deve fazer. E a palavra dele nos diz, então, a partir de Colossenses, como eu citei aqui, e eu tenho uma, não sei se predileção é a melhor palavra para expressar isso, mas eu tenho muita alegria, posso assim dizer, ao ler esta carta, porque essas verdades contidas aqui são tremendas. E Paulo diz assim, Colossenses capítulo 3, ele diz, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e Cristo, este que vive, está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Este mandamento, ele é, além de bíblico, lógico, ele é um mandamento altruísta dentro da perspectiva de uma vida espiritual renovada, transformada, regenerada. Pensai nas coisas lá do alto. Você abre mão dos seus próprios interesses e começa a viver para os interesses do reino, para viver inteiramente para agradar a Jesus Cristo. Porque morrestes, você está morto, está crucificado com Cristo, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, você está guardado. Olha que interessante isso, porque as pessoas ficam preocupadas, não é, em como serão protegidas, guardadas, e elas fazem uma série de promessas, quando não, elas querem criar uma série de regras. Meu irmão, você foi ressuscitado com Cristo, você é uma nova criatura, você agora é guardado por Ele, você agora tem a sua vida protegida por Ele. O diabo, o maligno, Satanás, o inferno, anjos, demônios, ninguém pode te tocar. Gente, nós precisamos crescer, por favor, vamos crescer, vamos parar com meninice, é um tal de orar de revelação, ai, porque fulano teve uma revelação, que estão levantando contra mim, e agora estão fazendo uma obra de macumba, em um terreiro de macumba, e fizeram feitiçaria, fizeram isso, aquilo, fizeram aquilo, meu irmão, para começar, você não deveria interferir, nem intrometer na vida dos outros que querem ser macumbeiro, querem ser o que for. Isso é problema deles, você não tem nada a ver com isso. Segundo, a sua vida regenerada, se você é nascido de novo, se você ganhou um novo coração, um novo espírito, se você é uma nova criatura, para de meninice, de criancice, de infantilidade. O diabo não pode te tocar, o maligno não pode te tocar, você é uma nova criatura, você é guardado, protegido, selado pelo Espírito Santo, por Deus. Vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória, na ressurreição. Já está falando, olha, aqui neste mundo ninguém te toca, ninguém te possui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a vossa humanidade, tudo aquilo que é produzido pela nossa humanidade, que fez parte da nossa vida no passado, sem Cristo. Então, quando você nasce de novo, você abandona as coisas velhas, meu irmão, minha irmã. Você deixa para trás as coisas velhas. Você vai se despojando. Então, ele diz, olha, prostituição, você ter um relacionamento sexual baseado na oferta, na venda, entre aspas, do seu corpo. É triste falar isto, mas, infelizmente, não são só as pessoas que vendem o corpo por dinheiro que prostituem. Infelizmente, isso acontece, às vezes, em relacionamentos que são relacionamentos considerados lícitos. Cuidado. Quando você usa o seu corpo para ter benefícios, independente do nível do relacionamento, impureza, paixão sensual, paixão carnal, paixão pecaminosa, desejo maligno, essas coisas, gente, isso não faz parte mais da nossa vida.
Avareza, que é idolatria. Olha aqui, ó, para os juízes que recriminam tanto, que condenam tanto. Eu não estou dizendo que não é condenável a idolatria, a reverência, a devoção a qualquer imagem, a qualquer estátua, a qualquer outro Deus, a qualquer outro objeto. E dentro destes, o dinheiro, mamon, riqueza, dinheiro é um Deus para muitos de nós. Quantos cristãos você conhece que são avarentos, suvina, miserável, chamado pão duro? Gente que não usufrui e nem deixa e não permite que os seus familiares possam usufruir daquilo que tem, daquilo que querem só juntar, só ter. Isto é avareza, isto é ganância, isto é idolatria. Muitas vezes nós estamos vivendo dentro da chamada igreja, dentro do chamado cristianismo, e somos avarentos, não temos liberalidade, não somos pessoas generosas. É gente que administra o próprio dinheiro. Olha o absurdo que nós chegamos. Tem gente que administra o seu dízimo. Pessoal, olha que absurdo. Ricos que têm muito dinheiro e ao invés de entregar o dízimo, ao invés de ofertar na igreja, eles fazem a própria administração dos seus recursos. Gente, isto é insano. Isso é idolatria. Isto é você ser Deus, querer agir como Deus, ser a pessoa que faz tudo. Ele é o cara. Todo mundo tem que ir lá pedir bênção para ele. Eu nunca fiz isso, nunca pedi a nenhuma pessoa que tivesse algum recurso financeiro, como se eu estivesse lá bajulando para conseguir. Eu? Preste contas a Deus. Quem contribui, contribui por submissão, contribui por obediência, contribui por gratidão, contribui com leveza, contribui com alegria, congrega, investe. Cuidado, às vezes a sua profissão é o seu Deus. Às vezes você adora mais a sua família, o seu cônjuge, aquela paixão descontrolada, esta paixão lasciva, esta paixão carnal, de desejos incontroláveis. Ô, meu irmão, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você não é filho da desobediência, você é filho da obediência, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Vamos começar a mudar a nossa vida. Eu conclamo você, eu desperto você nesta manhã para que nós possamos viver uma vida de crescimento, de maturidade intelectual, mental, espiritual, onde a nossa mente é renovada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Vamos ter uma vida diferente, vamos ser pessoas mais amáveis, amigáveis, solícitas, longânimas, benignas. É por causa de pecado que vem a ira de Deus. Essas mesmas coisas, versículo 7 de Colossenses 3, você que está chegando aí agora no YouTube, nosso Instagram hoje deu Nosso Instagram não deu problema, quem deu problema foi meu celular, né? Mas você que está chegando aqui agora, Colossenses 3, versículo 7, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. No passado, gente. Passado ficou no passado. Passado está lá, você não tem nada a ver com o passado. Sua vida é uma nova vida. Você é um novo homem, é uma nova mulher. Você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Vamos andar em novidade de vida. E então o apóstolo Paulo diz assim no versículo 8, agora, hoje, vocês devem se despojar. E se despojar aqui, gente, é você lançar fora, é você abrir mão, é você rejeitar tudo isto. Despoje-se igualmente tudo isto. Olha, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Despoje-se disto. Não mintais uns aos outros. Não minta. Olha, pena, muita pena. Peninha de você que não foi no encontro com os casais no sábado. Puxa vida, Deus nos deu tesouros, riquezas maravilhosas ali, dentre elas nos direcionando
a realizarmos um pacto da verdade com o nosso cônjuge, uma vez que Efésios 4:25 diz: não mintais uns aos outros, você deve falar a verdade. Paulo repete isso aqui. E olha só, gente, que interessante que Paulo escreve estas cartas inspirado pelo Espírito Santo às igrejas. Ele está dizendo o seguinte: olha, dentro da igreja, ali na comunidade da graça, você que congrega com os irmãos, não mente não, meu irmão, fala a verdade. Assuma o dano, ainda que com perdas financeiras. E mesmo que isso te exponha moralmente, é melhor você moralmente ser humilhado, reconhecer que você pecou, errou, que você desobedeceu a palavra de Deus, feriu o coração dele e talvez tenha ferido ao seu próximo. Reconheça, seja adulto o suficiente, cresça para assumir os seus erros. Pecou, se arrependa, confesse, abandone, e você vai alcançar misericórdia. Não minta. Uma vez que vos despistes, você já está se despindo, vai tirando tudo do velho homem com seus feitos. Sua vida velha, passada, ficou para trás, meu irmão. Agora você se revestiu do novo homem, diz o apóstolo Paulo no versículo 10. Vos revestistes do novo homem. Este novo homem, ele se refaz para o pleno conhecimento. Eu amo esta expressão. Ele se refaz, ele é renovado, ele é feito de novo, ele é transformado, aperfeiçoado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Gente, cada dia mais você e eu precisamos ficar parecidos com Jesus no nosso caráter, na nossa personalidade, no uso do nosso corpo, segundo a imagem daquele que o criou, transformados. Ele é a imagem do Deus invisível, no qual, na imagem, na pessoa dele, não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Meu irmão, minha irmã, como eu disse, crescimento. Nós precisamos crescer, evoluir, desenvolver. Você e eu precisamos a cada dia. Aproveita que hoje é segunda-feira, dia de começar a dieta, dia de começar tudo, né? Porque todo mundo é assim, faz promessa para fim de ano. Olha, eu não tenho nada contra datas comemorativas, ao contrário, eu gosto, eu aproveito todas as datas. Natal, provavelmente Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas não tem problema, essa é a nossa referência, escolher a data, a gente resolveu seguir, sem problema, não vai ser porque ele nasceu em março, abril, ou não nasceu, sei lá, não importa. Comemore Natal, mas deixa eu falar com você, Natal, a gente comemora o nascimento de Jesus, natalino, datas natalinas, data do nascimento. Jesus, ele nasceu, ótimo, coisa maravilhosa, porque sem o nascimento não haveria todo o processo de crescimento e a nossa salvação. Mas, meu irmão, minha irmã, larga de fazer presepada, não fica de presepinho, não. Eu misturei, tá? Foi uma mistura proposital. Mas, peraí, tem gente que continua na manjedoura, meu filho, cresça. Tem gente que continua com Jesus na manjedoura. Oh, meu irmão, Jesus cresceu, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, foi sepultado, Jesus já ressuscitou, ele agora está à direita de Deus, ele intercede por nós, ele está acima de principados, potestades. Meu irmãozinho amado, querido, precioso, lindo, maravilhoso, cresça. Para de ser criança infantil, menininho, continuando com as mesmas atitudes, com a mesma vida, com a mesma postura, com a mesma coisinha. Ah, eu sou assim mesmo, eu vivo assim mesmo, eu sou assim, as pessoas têm que me amar como eu sou. Nós amamos você como você é, mas cresça, abençoado. Se despoje das coisas antigas. Não é só do pecado, não.
Deus, ele molda a nossa personalidade. Ele quer fazer com que você e eu sejamos pessoas melhores em todas as áreas da nossa vida. Então vamos crescer, meu irmão e minha irmã, porque senão fica um negócio difícil. O Espírito Santo está ali trabalhando, está se movendo, está tentando nos convencer, e a gente fica ali com aquela coisa, não, porque eu sou assim, meu irmão, você não é mais espiritual do que o Espírito Santo, não. Ou você acha que você é tão espiritual que você não precisa crescer mais, não precisa evoluir, não precisa desenvolver-se. Crescimento. Para mim, está claro que nós vamos sim deixar um legado. A nossa vida é uma vida onde, penso eu, nós devemos fazer falta quando da nossa partida. Aquilo que você está vivendo hoje é o que vai ficar de você. Não importa se em uma pessoa, no mais próximo, nos seus filhos, mas vai ficar o que meu pai transmitiu para mim de amor, cuidado, amizade, carinho, proteção no nosso relacionamento. Eu nunca vou conseguir experimentar isso, mas como eu sempre disse aqui, as pessoas às vezes ficam chateadas, com raiva. Desculpa, viúva é quem morre. Agora, se eu falar que você, marido, você arruma outro. Marido, você arruma outro. Esposa, você arruma outra. Não estou dizendo que você tem que arrumar, mas você arruma. Filho, dependendo da circunstância, você arruma outro. Até porque se você quiser, não posso ter mais filho, não pode adotar. Filho, você arruma outro. Agora, pai, você não arruma outro, não. Pai é um só. Você não arruma outro. Então, aquilo que você deixa, aquilo que você imprime, aquilo que você estabelece na vida dos seus filhos, para mim, a dimensão e a ação de efeito disso é muito maior. Não estou assim, mas se nada, você e eu vamos deixar algo marcado na vida dos nossos filhos. E aí eu pergunto-lhes, o que nós queremos deixar para os nossos filhos? Maturidade? Experiência com Deus? Vida nova? O que nós queremos deixar para que eles evoluam, cresçam, amadureçam? Então eu queria desafiar você, nesta manhã, a buscar em Cristo, a buscar nele, na sua palavra, este crescimento. O texto de hoje foi de Colossenses, capítulo número 3, quando Paulo chama esses irmãos que estavam experimentando uma vida tremenda, abundante, dando um testemunho lindo de amor na comunhão entre eles, mas, ao mesmo tempo, dizendo, olha, vocês precisam assumir determinadas posturas, procedimentos, que tragam, que expressem ao mundo e aos irmãos. Gente, não é ficar fechado em quatro paredes, nunca, jamais, em hipótese alguma. Mas o meu relacionamento com a minha vida congregacional, com os irmãos da fé, ele deve ser o mais santo, o mais amoroso, o mais afetuoso, o mais perdoador de toda a minha experiência de vida, porque são as pessoas da fé, são os irmãos da fé, que eu tenho a responsabilidade de viver o evangelho no amor para que sejamos conhecidos como discípulos de Jesus. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, que nós possamos crescer nesse amor e despojarmos todas essas coisas de impressão, julgamento, maledicência, falar mal do irmão. Não peça, por favor. Não aproveite com a desculpa de abordar o irmão, pedindo oração pelo outro irmão, falando mal do irmão, não, meu irmão. Isso é feio. Meu Deus. Olha, irmão, queria pedir que você me ajudasse a oração, estou vivendo um conflito com o irmão fulano tal. Já resolveu com ele? Procure ele. Vá a ele. Ele pecou contra você? Vá a ele. Você está sabendo de um pecado dele? Olha aqui. Você está sabendo que o seu irmão está em pecado e está calado? E não vai lá socorrê-lo, e não vai lá dizer para ele, irmão, você precisa sair deste pecado, você precisa abandonar isso. E eu não, pastor, não tem nada a ver com a vida dele. Então, por isso mesmo que eu falei que no início, é que você não é membro. Se você fosse membro do corpo, eu quero ver se você machucar sua mão esquerda, se você não mobiliza, se você não age rapidamente com a direita para socorrer a sua mão esquerda.
Eu duvido que você não use as suas pernas ligeiras para buscar saúde, para buscar recursos, se você estiver com alguma enfermidade no seu corpo. Ora, nós usamos os membros saudáveis para socorrer os que estão enfermos. Se você é membro do corpo de Cristo, sabe que o seu irmão está enfermo, muitas vezes no pecado, e não se mobiliza, e não se posiciona, e não vai até ele, você também está pecando. Deixa eu dar uma notícia para você aqui muito séria. Você que sabe que o seu irmão está em pecado e não vai lá para corrigi-lo, para levar a disciplina do Senhor, não é a sua nem da denominação, não. Do Senhor a ele com amor, com misericórdia, com compaixão, com brandura. Se você não vai lá, você torna-se participante do pecado dele e das consequências que o pecado dele, está causando, não só na vida dele, mas daqueles que se relacionam com ele e do corpo de Cristo. Isso é sério, seríssimo. Por isso que a Bíblia é repleta disso, irmãos. É por isso que as cartas são escritas e elas têm esta ênfase tão profunda, tão intensa em relação à vida de santidade e justiça. Eu espero que você verdadeiramente se posicione. Eu oro para que você se posicione e para que você entenda que você está em Cristo. Fomos com ele ressuscitados, morremos para a velha vida, tudo agora se fez novo, e neste novo de Deus, você e eu precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos andar vivendo a cada dia a manifestação da sua glória, do seu amor e do seu poder. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você nesta semana que se iniciou ontem, hoje já é o segundo dia desta semana, que você tenha uma semana de trabalho produtiva, abençoada, que o Senhor te guarde, que o Senhor, como eu disse aqui, te prospere em todos os seus caminhos e que a cada dia aquele que começou esta linda, maravilhosa, boa e perfeita obra de salvação, possa aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.